Estamos de volta à Academia de Futebol, assim como o elenco do Palmeiras, que também se reúne hoje, né, para dar sequência a tudo aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, né? O Rafael Veiga está em transição física, se prepara para enfrentar o Internacional. O Andreas Pereira vai se entrosando com o elenco e a informação que chega de dentro do Verdão é que a condição física do Andreas Pereira tá muito afiada, impressionou todo mundo, né? Ele que, como a gente comentou ontem, fez uma pré-temporada com o Fulham, então fisicamente está inteiro. A questão é, ele não joga um jogo importante, sendo protagonista, há muito tempo, desde a temporada passada, lá em maio, que ele não é titular protagonista de um grande jogo, tá? Então, eu acho importante que, apesar dele estar num bom momento fisicamente, que ele também vá ganhando minutagem para se acostumar, né, com o clima de jogo. Acho que é importante ele entrar agora contra o Internacional, não sei se como titular, mas talvez jogar pelo menos 45 minutos para ir se ambientando a torcida do Palmeiras e tudo mais, porque fisicamente a parte física dele impressionou aqui dentro do Palmeiras. E data FIFA, além de acompanhar a preparação do Palmeiras para o restante da temporada, também é bacana para acompanhar os palmeirenses, jogadores do Palmeiras, jogadores ex-Palmeiras. É muito bacana a gente acompanhar o que eles têm feito. E essa data FIFA especificamente, na rodada de ontem, alguns palmeirenses e ex-palmeirenses se destacaram muito. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre o momento do Verdão, né, aqui na Academia de Futebol, daqui a pouco. Antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdazo, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, o Threads também para quem gosta. Estamos em todas as redes sociais com conteúdo diário sobre o Palmeiras, beleza? E se você está gostando desse formato de vídeo aqui, se você está gostando desses vídeos de 10, 15 minutos, todos os dias com as principais notícias, quero que você deixe aí nos comentários que está gostando, para a gente seguir fazendo, para a gente saber, entender que há uma demanda, né? Que há uma demanda por esse tipo de conteúdo. Ou se não, se você quer outro formato, se você quer outros temas por aqui, manda aí aqui, porque o Palmeiras tem uma infinidade de temas. A gente fala sobre o dia a dia, a gente fala muito sobre a história do Palmeiras, a gente fala sobre o futuro do Palmeiras. Tem muitas vertentes, então o que vocês quiserem ouvir a gente vai trazer por aqui, mas é claro que a gente segue de olho em todas as frentes. Ontem a rodada das eliminatórias contou com alguns palmeirenses convocados, né? O Flaco Lopes, ele foi convocado para a seleção argentina e não foi relacionado para o jogo. São 26 convocados, 23 vão para a partida. Era algo, acho que já esperado até pelo Flaco Lopes e o staff dele, que ele pudesse ser um dos que ficasse de fora, até porque a concorrência no ataque é muito grande e para ele a primeira convocação de qualquer forma já deve estar sendo muito especial e ele deve ficar na torcida aí para ser relacionado pelo menos para o segundo jogo, até porque a seleção argentina já está classificada, né? Então a gente fica na torcida pelo Flaco. Parabéns pro nosso centroavante pela convocação. E a gente sabe que o Flaco, ele não é um cara muito vaidoso, né, de que vai ficar puto por estar no banco. A gente já viu dentro do Palmeiras momentos em que ele estava bem, estava metendo gol, foi pro banco e não reclamou, pelo menos até onde a gente sabe, né, até onde a gente apura, até onde a gente entende. O Flaco é um cara que sabe trabalhar com humildade e entender quando é o momento e quando que não é. Até para um cara que é um camisa 9, de apenas 24, 25 anos, o Flaco é um cara jovem, e nessa posição normalmente é difícil de conseguir espaço ainda quando mais novo, mas é muito bacana que ele tenha essa experiência. Outro palmeirense, né? Outros dois palmeirenses que viveram um momento muito especial ontem, esses que ainda estão no elenco do Palmeiras, que são jogadores importantíssimos, foram o Gustavo Gomes e o Ramon Sosa. Os dois paraguaios foram para a seleção paraguaia nessa data FIFA e ontem o Paraguai confirmou a sua vaga na Copa do Mundo pela primeira vez. Então, assim, é a primeira vez que esses jogadores do Paraguai conseguem uma classificação para a Copa. Então, para o Gustavo Gomes, que é o capitão da equipe, se classificar foi muito importante. Ele se emocionou muito, né? Chorou em campo ainda,
o nosso capitão Gustavo Gomes, mas é um momento muito importante para a carreira dele. O Ramon Sosa também presenciou esse momento histórico aí para o Paraguai, que volta a uma Copa do Mundo depois de 16 anos, e para esse elenco, para todos os jogadores que estavam lá, é uma coisa inédita, né? E apesar de que hoje em dia a eliminatória sul-americana só desclassifica 2, para os caras é sensacional, é um sonho aí do país voltar a disputar uma Copa, e agora o Gustavo Gomes, nosso capitão, consegue levar o Paraguai a esse momento. Então acho que todos os palmeirenses devem ficar muito felizes, principalmente pelo Gomes, mas também pelo Ramon Sosa, que é um cara que chegou nessa janela de transferências antes do Mundial de Clubes, mas já está buscando o seu espaço, chegou por um alto valor, então a expectativa em cima dele é muito alta. Vocês veem que vão saindo alguns jogadores aqui, né? Tem até alguns torcedores aqui na porta esperando. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e o Abel? Apareceu pro treino? Não apareceu? Cara, eu não sei ainda. As fotos que saíram, ele não tá. Mas assim, eu já apurei muito sobre essa questão. E, gente, o Palmeiras não se posicionou oficialmente ainda sobre o motivo do Abel ter estendido um pouco a sua folga. Pessoas próximas a eles, uma me disse que ele só estava passeando mesmo, e a outra disse que é uma questão pessoal. Mas ninguém quer entrar em detalhes sobre essa questão pessoal, então não tem por que a gente ficar especulando. Não tem por que ficar especulando sobre essa questão do Abel, por que ele ainda não se reapresentou. O Palmeiras teve 3 dias de folga, vai treinar. Treinou ontem e vai treinar nessa sexta-feira. Se o Abel se reapresentar na segunda, ele só vai ter perdido 2 dias de treino, gente. No resto da temporada não vai afetar tanto. A gente não sabe qual é o motivo, então não tem por que ficar especulando nesse momento. Então, se você queria ouvir sobre o porquê o Abel não se reapresentou, ele tá de férias, não tá, o que aconteceu, por que ele tá em Portugal, não vai ser nesse vídeo, porque ninguém sabe ao certo o motivo ainda, não tem por que a gente ficar especulando. Mas uma coisa é certa, foi tudo acordado com a diretoria. Beleza? O Palmeiras está muito tranquilo em relação a isso, em ver a situação com muita normalidade, tá? Enquanto isso, a gente vai vendo, vai acompanhando aqui jogadores, o staff do Palmeiras deixando o treino da manhã desta sexta-feira, beleza? E retomando a questão da data FIFA, acho que todos os palmeirenses devem ficar muito contentes pelo Gustavo Gomes, pelo que ele apresentou, pelo que ele conquistou pelo país dele, né? O Gomes, que é um ídolo para a grande maioria dos palmeirenses, né? Mas um caso que me deixou feliz também foi o do Estevão, que apesar de não estar mais atuando no Palmeiras, é um jogador formado nas categorias de base, uma cria da academia, que representou muito, né, quando esteve por aqui, teve números sensacionais, apesar de não ter sido campeão como protagonista. Ele puxou uma grande responsabilidade para ele, com apenas 17 anos, jogou muita bola, então eu torço muito por ele. E ontem ele marcou o primeiro gol do confronto entre Brasil e Chile, 3-0, ele abriu o placar, fez um gol importantíssimo, numa pucheta, foi sensacional. Então vamos dar uma olhada nos números do Estevão. Ele marcou um gol, acertou 19 de 23 passes, né? Então 19 passes certos dos 23 que tentou, 4 finalizações, uma certa, né? Uma no gol, que foi justamente a do gol. Venceu 3 duelos de 5 pelo chão, 3 roubadas de bola pelo chão. Para um atacante são números muito, muito bons. Acertou um drible, acertou um outro desarme, né? Sem ser duelo ganho pelo chão. Teve uma nota de 7.7. Tá muito bem o Estevão, que além de ter mandado bem no jogo de ontem pela seleção, tem um bom início no Chelsea. E se você que tá... não, mas o Estevão... tem uns caras que ficaram com uma birra do Estevão, porque na coletiva de imprensa dele com o Abel após a eliminação pro Chelsea, teve aquela risadinha, né, que acharam que estavam ironizando, e alguns ficaram com uma certa raiva dele. Eu acho que assim, a gente não sabe o que eles estavam conversando, eu não vou implicar com isso por um jogador que representou a camisa do Palmeiras por tantos anos, conquistou títulos importantes na base, tem números sensacionais pela equipe do Palmeiras, mas para você que ficou com birra do Estevão, lembre-se que a contratação dele é atrelada a metas. Então, o Estevão ir bem no Chelsea significa muito dinheiro para o Palmeiras.
E o garoto começou bem lá, já fez estreia como titular, já deu assistência, ainda não meteu o primeiro gol dele, mas eu vou ficar muito na torcida por ele, até porque além de ser uma cria da academia, como eu falei, pode trazer dinheiro para o Palmeiras jogando lá pelo Chelsea, beleza? E você, o que você faz na data FIFA? Você gosta de acompanhar os palmeirenses, os ex-palmeirenses? Também teve Richard Rios em campo ontem, foi titular contra a Colômbia, parabéns para o Richard, muito sucesso para ele também. E é isso, os palmeirenses em alta nesta data FIFA. Enquanto isso, a gente segue acompanhando de pertinho aqui o dia a dia do Palmeiras para se reapresentar, né? Para se preparar para o final dessa temporada, e a gente vai trazendo conteúdos diários aqui no canal do Verdaz no YouTube. Eu agradeço muito a sua audiência, sempre deixa aqui um comentário do que você está achando dessa data FIFA, o que você gosta de fazer, se você torce para os jogadores do Palmeiras nem entrarem para não se machucar, ou se torce para eles entrarem, jogar bem e valorizarem. Eu quero saber como você encara essa data FIFA e o que você está achando, é claro, do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até a próxima. Um abraço.